Queridos irmãos e irmãs, um dia maravilhoso para todos. Eu gostaria de saudá-los na paz e no amor do nosso Mestre e amigo Jesus Cristo, que tem sido o nosso companheiro de todas as horas e de todos os momentos na atual existência. Agradecer a proteção divina durante a nossa viagem de Linhares até a cidade de vocês, aqui em Colatina, ao convite feito pelo nosso companheiro Virgílio, para que nós pudéssemos estar aqui. E eu já falei isso aqui outras vezes e falo mais uma vez, que todas as vezes que nós somos convidados para vir aqui, nós ficamos com uma imensa alegria no coração. Sempre nas nossas palestras, e ontem, inclusive, numa reunião do nosso Conselho Regional Espírita, lá em Linhares, a gente sempre fala a respeito do trabalho da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. Temos um carinho, um apreço muito grande pela maneira pela qual vocês desenvolvem o trabalho aqui na sociedade. Tenho certeza de que temos sempre divulgado esse modelo acolhedor que vocês têm, né? Que começa ali na entrada, de colocar um adesivo na roupa da gente, o sorriso, enfim, as rosas que são distribuídas, todo esse acolhimento. Agradecer a presença aí do companheiro Marcão, lá de São Mateus, né? O companheiro também que veio junto com ele de lá, a presença de todos, terem deixado aí a intimidade dos seus lares, né, o convívio com seus entes queridos, para passar conosco esses breves instantes em que estaremos fazendo uma reflexão sobre o batismo. Gostaria também de cumprimentar os nossos companheiros internautas que estão assistindo ao vivo o nosso encontro através do canal Rede Amigo Espírita. E para nós é motivo de muita satisfação poder levar a mensagem da doutrina espírita da forma como tem sido feito atualmente, através dos vários veículos de comunicação. Gostaria de deixar bem claro para os senhores que hoje nós estaremos tendo mais um bate-papo sobre esse assunto do que propriamente uma palestra. E confesso para os senhores que quando nós fizemos parte da Fundação Espírito Santense de Pesquisa Espírita, do saudoso professor Dr. Lamartine Palhano Júnior, do qual tivemos a oportunidade de fazer parte das pesquisas que eram realizadas nessa fundação, nós aprendemos com ele uma metodologia de investigação e de pesquisa, e que muitas vezes ela se torna um pouco crítica em determinadas circunstâncias. Nós estamos inclusive apresentando para vocês hoje um último livro que nós lançamos, que é esse Algumas Contradições Bíblicas, que algumas pessoas que já têm tido contato com o livro já têm vindo até nós e nos perguntamos se nós não temos medo de falar desse assunto da forma como está expressa ali, porque a Bíblia sempre foi apresentada como algo intocável, né? E ninguém pode contestar absolutamente nada. E na verdade nesse livro a gente faz diversas contestações, e é natural que mesmo no meio espírita nós encontremos pessoas que sintam dificuldade de entender essas assertivas que nós fazemos, porque nós somos espíritos reencarnados, e talvez essa seja a nossa primeira experiência junto ao modelo doutrinário espírita. É natural que nós tragamos conosco uma série de informações que nos foram impingidas, nos foram impostas muitas vezes dentro de outras concepções religiosas nas quais nós estivemos participando, e até mesmo na atual existência. Muitos de nós saímos de outras escolas religiosas e aportamos
na doutrina espírita. E trazemos conosco, evidentemente, uma série de informações doutrinárias dessas outras escolas religiosas. Aí, quando a doutrina espírita apresenta uma visão muito diferente, é natural que ocorra uma certa dificuldade das pessoas em aceitarem, em entenderem, e acham muitas vezes que nós estamos sendo um tanto quanto duros na hora de apresentar essa visão que a doutrina espírita nos apresenta. Mas a doutrina espírita, ela está aí para produzir mesmo um choque no indivíduo. Ela não está aqui para atender às conveniências humanas. Ela não está aqui para atender às conveniências dos grupos, das estruturas. Ela veio exatamente para modificar essas estruturas e mostrar, através de investigação, de estudo, de pesquisa, novas perspectivas de se entender a mensagem de Jesus Cristo. A única capaz no momento de estabelecer padrões de mudança comportamental no indivíduo. Então nós fazemos essa observação inicial porque é comum, inclusive, pessoas nos procurarem nas casas espíritas, e já devem ter procurado os senhores, perguntando: então, como é que eu faço para batizar o meu filho aqui na casa espírita? Eu agora me tornei espírita e eu não quero que ele desencarne um pagão, como normalmente a gente aprendeu e ouve-se falar. Então é nosso dever, dentro da estrutura doutrinária, apresentar qual é a visão que a doutrina espírita tem a respeito dessa cerimônia, o batismo. Então eu convido a todos a nos acompanhar, e deixando bem claro que nós não trazemos a última palavra sobre esse assunto. Sempre estaremos pesquisando um pouco mais, todos nós, e gostaria que ficasse um convite para que esse assunto fosse cada vez mais analisado e investigado pelos senhores. Esse primeiro slide, ele mostra ali uma cachoeira, uma queda d'água, porque a água, ela tem essa característica de ser interpretada como algo que limpa, que lava, né, que purifica. E se nós pegarmos inclusive o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver que lá não fala nada, absolutamente nada, sobre a criação da água. Não fala. Lá fala apenas na separação das águas. Quando houve a separação das águas que estão acima do firmamento e abaixo do firmamento. Mas o Gênesis se omite em relação à criação do elemento água. Isso levou a uma série de questionamentos, e desde as épocas mais primitivas, diversos povos no seio da humanidade tentaram entender como é que surgiram todas as coisas que existem no nosso planeta e até mesmo no universo conhecido. Se nós pegarmos, por exemplo, na Grécia Antiga, alguns filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, nós vamos encontrá-los numa busca de se explicar a origem das coisas, da formação das coisas. Eles estavam em busca do arqué, uma substância, a substância primitiva do universo, aquela substância que teria sido a matéria-prima para a formação do universo. Nós encontramos, por exemplo, lá o Tales de Mileto, tentando explicar a formação de todas as coisas a partir da água. E ele dizia que a água seria o elemento gerador de todas as coisas que existem no universo. Então a água, ela tem essas concepções de elemento gerador, formador, limpeza, purificação, e ela então aparece como um elemento aí
de reflexão em relação à questão do batismo. Mas existem algumas questões a serem consideradas. Muito se fala a respeito do paganismo, dos pagãos. E nós devemos fazer aqui uma diferenciação do que é realmente o paganismo e o que foi, qual a sua origem, e o que se diz modernamente a respeito do paganismo. Porque hoje em dia, e até mesmo depois do surgimento das estruturas do cristianismo, quando se fala de pagão ou de paganismo, vinculou-se a uma concepção de pessoas, de seres ou de criaturas vinculadas ao demônio, ao diabo, ao Satanás, a Lúcifer. Houve um atrelamento dessas concepções. Aquele que não é cristão é um pagão, então o pagão é aquele ligado às forças do mal, às forças inferiores. E na verdade não é nada disso. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem no pagão ou no paganismo de maneira pejorativa? Muitas vezes, no fato do batismo mesmo, era muito utilizado. Normalmente, batiza-se uma criança dentro da estrutura de algumas religiões para que ela não morra pagã. Porque se ela morrer ou desencarnar pagã, ela estaria perdida, ela não teria condições de ingressar nos reinos celestiais. Então faz a cerimônia para que ela deixe de ter uma estrutura pagã e passe então a ser cristã. O paganismo, na verdade, ele surgiu dentro de um respeito e de uma adoração aos elementos e às forças da natureza. O termo pagão, ele significa alguém do campo, um camponês. Se nós fôssemos usar uma linguagem atual, uma pessoa do interior, como se fala muitas vezes, uma pessoa acostumada a viver numa fazenda, numa roça. Então, o pagão significa aquele que morava no campo, o camponês. E no paganismo há um respeito muito grande pela natureza, porque dentro da estrutura do paganismo, os deuses são imanentes. Eles fazem parte dos elementos da natureza. E o homem, por sua vez, como faz parte da própria natureza, ele está mergulhado nessa contemplação dos deuses. E as forças da natureza são vistas no paganismo como manifestações desses deuses, desses seres. É lógico que o paganismo tem uma visão politeísta, vários deuses, um Deus que comanda determinada manifestação, um raio, um trovão, uma chuva, um terremoto, um movimento qualquer da natureza. E aí, a partir de então, essas forças são forças da natureza, né? A gravidade. Não tem problema. Acontece. Que não seriam da vida se não fossem os imprevistos, né? Esses acontecimentos. Então, o paganismo, ele tem essa concepção e foge das estruturas litúrgicas e dogmáticas. No paganismo não existia um templo, uma igreja, um local. No paganismo é a natureza. São os elementos da natureza que representam essas forças. Então, a nossa observação sobre isso é porque as pessoas, e até mesmo nós, os espíritas, quando nos referimos ao paganismo, nós o fazemos num sentido pejorativo muitas vezes. E, na verdade, se nós fôssemos ver hoje, com toda essa visão ecológica, né, de respeito à natureza, que nós estamos tendo que voltar a repensar,
eles mantêm, como muitos grupos ainda atualmente mantêm, esse respeito à natureza em função de vê-la como uma representação dos seus próprios deuses, das forças e dos movimentos desses deuses. Então não há que se desconsiderar a importância dessas estruturas nos conceitos que nós fazemos acerca de evolução e de espiritualidade. E o paganismo, ele estabelece umas bases muito importantes, porque já que ele considera um Deus imanente, a comunicação do homem com a divindade é direta, não precisa de intermediário. Então eles também não têm a pessoa do sacerdote, da pessoa que é aquele que tem uma significância maior perante a divindade. Eles conseguem fazer esse contato diretamente com a própria natureza, porque para ele os elementos da natureza representam as suas divindades. E aí nesses slides a gente vê um grupo fazendo adorações, o Deus Fogo, né? Uma mão representando ali uma própria estrutura da terra, manifestando-se na terra, apenas para que nós usemos esse canal de comunicação visual para facilitar a captação do tema. Muito bem. E o curioso da história é que as religiões cristãs tradicionais, que combatem tão fervorosamente o paganismo, elas têm na sua estrutura cerimônias pagãs. Combatem o paganismo, são contra os modelos dos pagãos, mas mantêm cerimônias pagãs dentro da sua estrutura. E uma delas é o batismo. O batismo é uma cerimônia eminentemente pagã, que teve origem na Grécia. Mas alguém vai perguntar, mas como pode uma cerimônia que teve origem na Grécia ter interferido a estrutura do judaísmo? Foi por causa de Alexandre, o grande conquistador macedônio. Alexandre estendeu os seus domínios por toda aquela região. Invadiu o Egito, a região da Palestina, aquela região toda de Israel, ficou tudo sob o seu domínio. Inclusive, quando nós lemos o Evangelho, nós vamos ver lá que nós temos lá referências a Decápolis. Lá onde Jesus esteve curando o obsediado Gerazeno ou Gadareno, segundo algumas traduções. Conhecem essa passagem? Que ele esteve lá, aquele rapaz que tinha restos escorrentes nos pulsos e nos tornozelos, que quando Jesus chegou, o Espírito perguntou: o que temos a ver contigo, ó Filho do Altíssimo? Porventura veio fazer perder esse que está conosco? Quer dizer, eles estavam dominando aquele espírito, né? E eles estavam perguntando se Jesus veio para libertar. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos, né? Essa ocorrência foi em uma das 10 cidades gregas, chamadas Decápolis. Essas 10 cidades gregas são resquícios da época em que a Grécia dominava aquela região. E por conta disso, as informações gregas, da filosofia grega, da estrutura religiosa grega, eminentemente politeísta e cheio de cerimônias, foi absorvida pelos judeus. Então o batismo é de origem grega. E como é que acontecia isso na Grécia? Uma das deusas que eles adoravam chamava-se Cotito. E para você se tornar adorador da deusa Cotito, você tinha que passar por uma cerimônia, um ritual, um rito. Essa cerimônia consistia em você chegar próximo a uma piscina, e lá tinham os sacerdotes chamados de baptas. Os baptas eram sacerdotes adoradores da deusa Cotito.
E para que você se tornasse também um adorador dessa deusa, você era colocado próximo a essa piscina e você tinha que declarar ali naquele momento todos os erros e todas as faltas que você havia cometido até então. E era então introduzido na piscina baptismal. O nome baptismal é uma derivação dos baptas, os sacerdotes adoradores da deusa. E depois de mergulhado nessas águas, você então estava em condições, estava apto a ser um bapta, caso desejasse, um sacerdote, ou apenas um adorador da deusa Cotito. Essa estrutura cerimonial, ela foi absorvida pelos judeus. É um modelo muito semelhante que é utilizado na atualidade. Vamos avançar. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Ok. Bom, algumas estruturas religiosas na atualidade usam alguns modelos de lavagens cerimoniais chamadas de ablução. Esse slide é uma foto de uma mesquita muçulmana, onde eles mantêm ali aquelas torneiras para que eles façam as suas lavagens antes de participar das cerimônias. São lavagens cerimoniais com água corrente. Existem as concepções também de que a mulher, quando ela encerra o seu ciclo menstrual e ela é considerada, segundo algumas denominações, como impura nesse período, ela também tem que fazer essas lavagens cerimoniais. Se o indivíduo entra em contato com um morto, um defunto, ele também tem que fazer essas lavagens cerimoniais para que ele possa participar dos ritos próprios de cada estrutura religiosa. A circuncisão. Bem, a circuncisão é um modelo de batismo praticado ainda na atualidade pelos judeus. Os judeus utilizam até os tempos modernos esse mecanismo de batismo, que é uma cerimônia de purificação. Isso teve origem na época em que o Senhor, segundo os textos bíblicos, pessoal, nós espíritas não acreditamos que o homem tenha se comunicado direto com Deus. Para nós espíritas, todas as vezes que a Bíblia nos apresenta Deus comunicando-se diretamente com o homem, nós entendemos que eles estavam se comunicando com espíritos, e esses espíritos foram tomados como sendo o próprio Deus. Nós nos baseamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, quando está escrito lá que Deus jamais foi visto por alguém, mas o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, o fez conhecê-lo. Nem a ideia que nós tínhamos de Deus era correta. Aquele Deus vingativo, cruel, matador, guerreiro, sanguinário, apresentado nas páginas da primeira revelação, o Velho Testamento, não é o Deus apresentado por Jesus, que ele já chama ele de Pai, Pai de amor e de bondade, que é o Deus que nós na doutrina espírita acreditamos. Então, os homens se comunicavam com os espíritos e diziam que era Jeová, Yahvé, Elohim, o nome que se queira dar. Então houve um diálogo em que o espírito pede a Abraão o seu prepúcio, como uma prova da aliança entre ele, ou entre eles. Então o prepúcio teve que ser retirado de Abraão com 99 anos de idade, e esse prepúcio, que é um excesso de carne, uma parte que existe
do órgão genital masculino foi oferecida ao Senhor como uma prova de aliança. Uma narrativa até meio esquisita, né, da gente falar que Deus precisaria de um pedaço de um órgão genital para poder, a partir daí, estabelecer uma comunhão com uma aliança com a humanidade. Mas isso se perpetuou. E nós temos registros no Egito. Na verdade, não foram eles que criaram os judeus, eles apenas copiaram, porque os egípcios, e vale ressaltar, os judeus ficaram, os hebreus, né, como escravos no Egito por mais de 200 anos, e lá eles absorveram muitas práticas egípcias. Então nós temos, inclusive, essas pictografias ali que nos mostram os egípcios fazendo a circuncisão. Jesus foi circuncidado também, e isso tem que ser feito no 8º dia do nascimento da criança do sexo masculino. Na atualidade, os rabinos fazem com a unha. Eles já têm a unha já numa condição apropriada para retirar o prepúcio da criança com 8 anos, que, segundo eles, tem também um efeito higiênico em relação a essa parte do corpo do homem. Então, é um modelo de batismo ainda utilizado na atualidade. Podemos prosseguir? Muito bem. Para nós chegarmos no batismo tradicional, faz-se necessário analisar um pouco da história bíblica que começa no livro de Malaquias. Em Malaquias 3:23, que é o primeiro livro profético da Bíblia, há uma previsão, um anúncio, né, uma promessa de retorno de um indivíduo, o profeta Elias. Elias viveu na época do rei Acabe e da rainha Jezabel. Na época, a rainha Jezabel, ela tinha um grupo de pessoas que eram adoradores do deus Baal. Eram mais de 450 profetas, e constantemente existiam conflitos entre a rainha Jezabel e os profetas de Baal e Elias. O Elias, então, para resolver essa questão, propõe uma disputa e estabeleceu quais seriam as normas que conduziriam essa disputa. Então eles construíram um local lá no arraial e fizeram uma estrutura com pedras, colocaram água em volta, colocaram madeira, pegaram um novilho, esquartejaram o novilho e colocaram sobre a madeira. E o combinado foi que os profetas de Baal iriam rogar ao deus Baal que enviasse fogo para consumir aquele animal esquartejado. Caso isso acontecesse, Elias e os seus seguidores iriam então se render ao poder do deus Baal. Caso eles não conseguissem e o Deus de Elias mandasse o fogo, os profetas de Baal então teriam que se render ao poder do Deus de Elias. Ficou tudo combinado assim. Os profetas então fizeram os seus clamores ao Deus Baal e não aconteceu nada. O Elias, vai aqui ressaltar, possuía uma mediunidade que nós chamamos na doutrina espírita de mediunidade de efeitos físicos. Essa mediunidade, ela permite ao médium a liberação de uma substância chamada de ectoplasma, que era chamado de fluido nervoso na época de Kardec, porque não tinha essa nomenclatura. O ectoplasma, ele está presente na célula, ele fica entre a membrana e o núcleo citoplasmático, para relembrar as aulas de biologia, né? E aí, o médium de efeito físico, ele permite uma liberação desse ectoplasma, que normalmente sai pelos orifícios naturais do seu corpo e também pelos poros. O ectoplasma,
pode ser visível ou invisível. Quando visível é uma substância esbranquiçada, ele pode ser utilizado pelo Espírito para se materializar, que são as chamadas sessões de materialização, cuja Bíblia está repleta desses fenômenos. Podemos citar o livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1, onde lá tem o festim de Baltazar, onde se reuniram mais de 1000 soldados, e durante o festim, durante a festa, materializa-se uma mão, todos viram, e a mão escreveu na parede Mene, Tekel, Ufarsim, que significaria que o reino dele estava sendo visto, foi analisado e foi encontrado em falta e seria dividido entre os medos e os persas. Foi aí que Dário, o conquistador persa, invadiu a região. Então, a materialização. Mas ele pode ser invisível também. A pessoa pode estar liberando ectoplasma aqui, igual nós estamos agora, sem que nós o vejamos. E os espíritos podem usar esse ectoplasma para a produção de determinados fenômenos. O Elias usou desse seu poder apenas uma vez para o bem, quando ele curou o filho de uma viúva, a viúva de Sarepta. E ali, naquele momento, quando ele se aproxima daquele local, ele produz um fenômeno e incinera os restos daquele animal que ali estava. Muito bem. O que os profetas de Baal fizeram? Bom, ele provou que o Deus dele é poderoso. Se renderam, se ajoelharam, colocaram a testa no solo e se renderam ao poder do Deus de Elias. Estava tudo bem até aí, né? Só que as cláusulas do acordo não previam o que ia acontecer depois. Elias resolve matar todos os 450 profetas de Baal. Ele e os seus companheiros foram até as margens de um ribeiro chamado Quisson, mataram todos os profetas à espada. Diz os textos do primeiro livro de Reis que o riacho ficou ensanguentado por vários dias com o sangue dos profetas de Baal. Mais adiante, perto de um acampamento, de uma tenda de soldados inimigos, ele produziu novamente o fenômeno e matou, incinerados, 102 soldados, 552 mortes produzidos por Elias. Mas existia a promessa de que ele voltaria para preparar os caminhos de Jesus. Está em Malaquias: eis que enviarei o grande profeta Elias para preparar as veredas e endireitar os caminhos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí Zacarias, um dos sacerdotes do templo de Jerusalém, foi nomeado aquele mês para entrar com o incenso no templo, porque era um sorteio que eles faziam. E ao entrar próximo ao Santíssimo, o local onde ficava a Arca da Aliança, que se perdeu aí na humanidade, onde estariam as pedras com os 10 mandamentos. Inclusive o Steven Spielberg fez um filme, Os Caçadores da Arca Perdida, porque ela se perdeu. Segundo uma tribo da Etiópia, eles têm essa arca guardada numa gruta. Só que eles não permitem que ninguém tenha acesso a essa gruta. Outros dizem que ela está enterrada. Enfim, existem várias versões. Zacarias entra com incenso para oferecer. Olha, um espírito. O espírito fala: olha, a sua mulher, ela vai gerar uma criança, e ele vem no espírito e na virtude de Elias. Zacarias falou: mas a minha mulher, ela é estéril, como é que ela vai ter um filho? Aí o espírito falou: você não está acreditando não? Então tá bom, você vai ficar mudo até o dia da criança nascer. Pensou, mulherada, que maravilha, um homem mudo, 9 meses de gestação dentro de casa.
Uma bênção, né? Isabel ficou feliz da vida. Nossa, que maravilha, foi lá, agradeceu o Espírito, muito obrigado. Isso é brincadeira, pessoal. Seria ótimo, né? Pois é. Muito bem, ele ficou mudo. O Espírito colocou um tampão magnético lá na boca dele, na língua, travou e ele parou de falar. Quando a criança nasce, que é o João, conhecido mais tarde como Batista, ele voltou a falar. Espero que não tenha falado para compensar os 9 meses que ele ficou mudo, mas o Evangelho não fala nada a respeito. E nasce a figura de João. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, não nasceu nenhum maior do que João. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vai entender isso, se não for com a visão da reencarnação e da lei da causa e efeito. Já tentaram explicar de mais diversas formas, mas racionalmente só existe uma maneira de entender. Que história é essa de que o menor no reino de Deus é maior do que ele? Ele estava endividado, muito endividado. Ele tinha 552 mortes nas costas. Então, perante a justiça divina, ele era pequenininho mesmo e precisava acertar as contas, se liberar daquilo, se ajustar consciencialmente falando. Aí ele vem para preparar os caminhos de Jesus. E ele então estabeleceu o batismo do arrependimento, baseado no mesmo modelo dos gregos. Só que agora ele substituiu a piscina pelo Rio Jordão. E a pessoa chegava à margem e se arrependia do que ela havia feito de errado até então. O mesmo modelo utilizado pelos gregos. E aí então ele era conduzido, e aí gerou, e tem essa polêmica até hoje. Por quê? Uns mergulham o indivíduo na água, outros fazem a ablução, que é jogar a água no alto da cabeça da pessoa. E aí tem aqueles que defendem uma corrente, outros defendem outra. E o João estabeleceu esse batismo. Mas ele deixou bem claro que viria um após ele que não batizaria mais com água, que batizaria com o Santo Espírito e fogo, e que ele não era digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Ele estava fazendo referência a Jesus. E o batismo de Jesus não é com água, é com a sua doutrina. Pode pegar o indivíduo e afundar ele numa piscina batismal. Pode jogar baldes e baldes de água na cabeça dele. Se o indivíduo não resolver se transformar, não vai resolver absolutamente nada. É uma cerimônia inócua, sem qualquer tipo de valor ou representatividade espiritual. Tanto é que depois disso Jesus não batizou ninguém. Foi apenas um modelo para que se preparasse os indivíduos naquela circunstância, naquele momento histórico, para o encontro que iria ser estabelecido com o espírito mais evoluído que viria, porque eles não se conheciam, Jesus e João, que eram primos inclusive. Foi no momento do batismo, e é uma cerimônia tão sem significado, que quando Jesus chegou, ele deixou ser batizado por João. Ora, não era a cerimônia do arrependimento? Do que Jesus tinha que se arrepender? Nada, absolutamente nada. Ele havia conseguido até então dar conta do seu processo evolutivo em toda a sua trajetória evolutiva que ocorreu nos diversos mundos que existem no universo, e chegou à condição de um espírito puro, e veio à Terra, que não deve ter sido um trabalho muito fácil, você deixar uma condição de alta espiritualidade
e vir mergulhar num mundo denso, num estado ainda primitivo. Ele não tinha absolutamente nada do que se arrepender, mas ele deixou porque ele sabia que aquilo ali não significava absolutamente nada, não tinha nenhum valor de ordem espiritual. Deixa, cumpra-se a lei, como ele mesmo disse para João o Batista. Está aí, né, uma representação em relação a isso daí. Só que há de se considerar que o problema, a partir do século IV e século V da nossa era, surgiu a partir da interferência de Santo Agostinho, que é conhecido como Agostinho de Hipona. Hipona é uma cidade, uma região da África, onde ele foi exercer lá o seu sacerdócio. É o mesmo Santo Agostinho que nós encontramos nas obras da doutrina espírita. Alguém poderá dizer, mas ele apresenta uma versão de uma coisa contraditória, depois ele aparece nas obras básicas da doutrina? Problema nenhum. Ele evoluiu nos seus conceitos, ele evoluiu nas suas percepções. Os espíritos não são criados perfeitos, eles passam por degraus evolutivos. Hoje nós pensamos uma coisa, amanhã a gente reavalia, não é assim? Aí a gente olha e fala, poxa, estava errado, agora eu encontrei a forma certa de ver, de agir, a mesma coisa. E aí ele levanta, ele suscita novamente para a cristandade a ideia do pecado original, o modelo do pecado original, que não tem, pessoal, no judaísmo essa concepção, e nem os muçulmanos têm essa concepção também do pecado original. Só os cristãos é que carregam essa doutrina do pecado original, que teria sido proveniente de um descumprimento de uma ordem divina na época em que Deus teria colocado no Jardim das Delícias o primeiro casal na face da terra. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente fala muito sobre isso nesse nosso livro, que nós ocuparíamos um espaço de tempo muito grande. Mas a gente já tem comprovações de que eles não foram os primeiros habitantes da Terra. Alguns teólogos mais modernos já aceitam a possibilidade deles terem sido representantes de uma raça dos hebreus, os primeiros hebreus e não os primeiros seres da humanidade, porque é difícil, né, entender essa diversidade de raça vinda de um único casal. É difícil entender o comportamento divino colocando um querubim com uma espada na frente do Jardim de Delícias quando expulsou Adão e Eva, para que ninguém fosse até a árvore do conhecimento da sabedoria do bem e do mal. Mas ninguém, quem, se não tinha mais ninguém naquela terra? Quando Caim mata Abel, que são os filhos, né, de Adão e Eva, o Senhor coloca uma marca na sua fronte para aquele que o encontrasse não o ferisse. Mas quem encontrar? Ele vai para as bandas de Nod, casa, tem um filho, Enoque. Casou com quem? Edificou uma cidade? Como edificou uma cidade? O material e as pessoas. Então, essas e outras questões fazem parte desses mecanismos contraditórios que a gente avalia no nosso estudo. Mas nesse caso em particular, nós gostaríamos apenas de nos ater no seguinte: os textos do Gênesis dizem que Deus disse, olha, crescei e multiplicai e enchei toda a terra. Gente, Adão e Eva eram duas criaturas amorfas, não sabiam absolutamente nada. Sabe o que é nada? Pois é o que eles não sabiam. Andavam nus e não sabiam, não conheciam o que eles iam fazer para encher a terra. E Deus disse, olha, é o seguinte,
Vocês podem comer de os frutos de todas as árvores, mas aquela ali, mas ele errou na hora que ele fez isso. Gente, na hora que você proíbe uma coisa, fala com a criança, não pega aquilo ali não, vira as costas, é o primeiro que ela vai pegar. Isso é psicológico. É como se ele já quisesse dizendo, é aquela lá que você tem que comer, né? Mas ele já usou a psicologia reversa, falou, aquela ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não come não, que o dia que comer vocês vão perder a eternidade. E resistiu. Aí apareceu a serpente. Serpente, meu Deus. A serpente é um modelo, gente, de queda apresentado nos livros sagrados de praticamente todos os povos da humanidade. Todos têm uma história de uma serpente envolvida num problema qualquer. É mais pela perfídia, pela astúcia, sabe? Mais pelo estilo de uma coisa que entra em todo lugar, vai em todo cantinho, consegue chegar em qualquer ambiente, do que propriamente pelo animal em si. E a serpente teria conversado com a Eva. Outro grande problema. Em qual idioma? A Bíblia não fala nada. Começou, chegou para ela e falou, por que não come lá daquela? Não, aquela lá o Senhor proibiu. Eu já falei para vocês como é que ela convenceu? Não? Contei não a história? Ela, serpente é fera. Ela falou, mas é o seguinte, come aquela fruta, que o dia que você comer daquela fruta, você vai ficar a mulher mais poderosa do paraíso. Ela falou, não posso, Deus proibiu. Você é boba, menina, come. Você vai ficar assim, turbinada, sabe, aquele mulherão poderosa, divina. Ela falou, não, mas o Senhor proibiu. Come, boba, emagrece. Comeu todas as frutas que tinha na árvore, deixou pelado, emagrece. É só falar que emagrece, dá jeito na hora. Então ela foi muito astuta. Feito esse mecanismo, eles descobriram. Deu para o Adão comer também, né, para ver se ele emagrecia, tá meio obeso, não fazia nada. E aí então eles descobriram. Agora tamparam a nudez. E aí puderam ter o Caim e Abel. Quer dizer, se a humanidade surgiu a partir de então, nós temos que agradecer a serpente. Foi ela que mostrou como é que faz o negócio. Porque até então eles não sabiam como é que isso acontecia. Os teólogos, e vocês me desculpem, mas nós somos um pouco críticos nesse assunto. Até hoje não conseguiram resolver esse problema da conversa entre. Lá em Apocalipse 12:7, quando fala sobre o surgimento do diabo, do Satanás e tal, que são figuras lendárias, tá, pessoal? Não são espíritos, não são. Os judeus não entendiam. No Gênesis não fala nada do diabo, do Satanás, nada, absolutamente nada. Isso foi uma invenção do cristianismo. Quando fala sobre isso, eles quiseram dizer que não era a serpente, era o diabo que estava ali. Mas se nós pegarmos os textos e vermos, a ideia do surgimento desses seres foi bem adiante, bem adiante. Foram chamados vigias. Está no livro de Enoque. Você sabe por que o livro de Enoque foi considerado apócrifo? Vocês podem pegar as Bíblias de vocês, não tem. Ele é apócrifo, ele não faz parte do cânon, né, dos livros permitidos nos textos. Porque Enoque mostra exatamente essas distorções que existem. E Enoque era filho de Caim. Ele mostra, ele fala sobre o surgimento. Os 200 vigias, espíritos, que viram as mulheres lindas dos homens e ficaram loucos para ficar com as mulheres. E ficaram com as mulheres, segundo os textos. Ensinaram a arte dos metais, desfazer encantamentos, uma série de coisas. É muito interessante isso aí.
Mas aí, voltando à questão primordial, essa falta cometida nessa época teria manchado, maculado toda a humanidade. Que coisa desproporcional nós pagarmos por um erro, entre aspas, cometido por um casal que não se sabe nem se existiu direito, pode ser um mito, uma lenda, como tem nos outros povos essas lendas do Adam e tudo mais, e nós estaríamos pagando por isso. Ou seja, a gente já nasce com a mancha do pecado, que nós não temos nada a ver com a história. E aí, o modelo cristão é para limpar também dessa mácula cometida por Adão e Eva. Ora, é dizer assim: Jesus, você foi o cara mais mentiroso que teve aqui na terra, acreditar numa tolice dessa. Ué, em Marcos capítulo 10, as crianças estavam chegando e os discípulos estavam impedindo. Ele: não, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus, o reino de Deus, é para aqueles que lhes se assemelham. Ele não tinha nenhuma visão. Ele não poderia, se houvesse essa mácula, porque na época não tinha essa ideia, ele não poderia dizer: não deixa elas virem não, porque elas têm um pecado original, está manchada a alma delas, então segura aí. Não, deixa vir, porque o reino dos céus são para aqueles que se lhes assemelham. Então ele não fez nenhuma vinculação de uma falta do passado e que elas estariam carregando essa mácula. E ele disse também: olha, quem com ferro fere, com ferro há de ser ferido. Quando disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha do Malco, né, o soldado romano: à medida que usardes para medir os outros, vós também sereis medidos. Isso é lei de ação e reação, onde ele deposita a responsabilidade nas nossas mãos. Então, se houve esse problema lá no passado, no Gênesis, não temos nada a ver com essa história, absolutamente nada. A única mácula que nós carregamos é o resultado das nossas ações realizadas das nossas existências anteriores, que podem ser resultados bons e resultados ruins. Não existe o certo e o errado, existem experiências das nossas vidas, das nossas existências, e nós trazemos o acúmulo dessas experiências, que vão desaguar em coisas positivas ou negativas. E hoje nós estamos acertando essas coisas e projetando o nosso futuro adiante. Muito bem, nosso horário já está vencido. Eu gostaria muito de agradecer. Peço as minhas desculpas se em determinado momento nós tenhamos cometido algum equívoco. É um assunto bastante longo e eu convido a todos a não acreditarem em nada do que eu falei. Investiguem, pesquisem, vamos investigar, vamos analisar tudo que nós falamos, porque quando nós entramos naquela porta e vemos aqui uma reunião espírita, nós estamos estabelecendo um pacto com nós mesmos, e o pacto é fazer reformas nas nossas vidas. Nós não entramos aqui querendo salvação das nossas almas, nós não entramos aqui porque temos que prestar uma obediência servil à divindade, ou dizer para a sociedade: não, todo domingo, 9 horas eu estou lá, ou naquela expectativa de quando desencarnar e formos recebidos no mundo espiritual, dizer: não, eu frequentava assiduamente lá na casa do Virgílio, poxa, eu não vou para um lugar bom. Não.
Quando nós entramos aqui, nós estabelecemos um pacto de mudança interior. E para fazer isso só com bases no conhecimento. No conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, disse o Mestre Jesus. Que Deus abençoe cada família aqui representada e muito obrigado pela atenção de vocês.